Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na própria constituição do homem, do ser humano, existe uma grande abertura para contemplar aquilo que é belo, contemplar aquilo que é diferente de nós, aquilo que é admirável, aquilo que é grande, aquilo que causa um certo torpor, causa um certo pavor, aquilo que está acima das nossas capacidades. Mas o espírito humano tem essa dimensão. Talvez um exemplo para explicar isso aqui é quando a gente está diante de um fenômeno da natureza, uma grande cachoeira, uma grande montanha, ou até mesmo algo aterrorizador. Nós nos admiramos com aquilo, e aquilo parece ser muito grande mediante a nossa pequenez, mas nós temos essa capacidade de admirar isso. No conjunto da liturgia de hoje, nós podemos partir desse espírito, esse algo que está dentro de nós, essa capacidade de admirar algo que é diferente de nós. Tanto a primeira leitura como a segunda e o Evangelho, existe esse admirar-se com a grandeza de Deus. Um Deus que ao mesmo tempo é um Deus próximo da humanidade, mas ele continua sendo Deus. Por exemplo, nós temos aqui na primeira leitura um diálogo com o profeta Isaías, mas nem por isso ele não deixa de proclamar Deus como 3 vezes santo, como santíssimo. E ele se admira dessa proximidade que há, mas ao mesmo tempo uma distância. Ai de mim, eu sou somente um pecador. E aqui está um Deus 3 vezes santo. Foi a mesma experiência de Paulo.
mediante a grandeza de Deus. Foi a mesma coisa com Pedro. Pedro também sentiu essa grandeza de Deus pelo milagre de uma pesca grandiosa. Na primeira leitura, na segunda do Evangelho, nós temos esse admirar-se. Deus que se manifesta e o homem que acolhe essa manifestação. Deus que se dá a conhecer e o homem que conhece, guardadas as proporções, grandeza divina e a miséria de Deus, essas duas coisas tendem a se encontrar. E o homem, ele se torna capaz de aprender algo que é maior do que ele. E por falar de espírito humano, aí está aquilo que nos dá sentido da vida. Quando o nosso coração se abre para algo que é maior do que a gente. Nós temos essa sede de seguir algo que é maior do que nós. E a primeira coisa que isso nos ensina, de que essa vida aqui é uma vida de passagens. São de coisas passageiras. O que vale a pena é o infinito. O que vale a pena é Deus aqui. Aliás, é a única coisa que vale a pena. Uma outra coisa que nós temos no Evangelho de hoje, aliás, em toda a liturgia, é o admirar-se diante desse Deus e também, depois da admiração, nós temos a consequência da admiração, que é a resposta ao chamado. Na primeira leitura nós temos Isaías completamente maravilhado pelaquela grandeza e no final ele tem um chamado: aqui estou, envia-me. E por falar de profeta Isaías, nós temos um grande profeta do Antigo Testamento. Na segunda leitura nós temos Paulo, que mediante a consequência desse admirar-se, desse encontro com a magnitude de Deus, ele se coloca a serviço. E aqui a dimensão, São Paulo ele constata: Deus grandioso que veio a mim como abortivo. E olha, eu nem tenho moral para ser um apóstolo, porque eu persegui a igreja. E nós temos também o texto do Evangelho que também tem, além do admirar-se, nós temos um chamado e um seguimento. Fazer-se de Pedro um pescador de homem. Essas nuances que nós temos no Evangelho nos ajudam a gente a compreender a nossa própria vida, nos ajuda a entender o que Deus quer de nós e a entender a nós mesmos, mediante um chamado. Queria também aqui dar uma atenção mais à dimensão do Evangelho. O Evangelho, ele tem aqui certas coisas que estão bem trocadas, Primeiro, Jesus que está pescando homens do mar. O povo está na terra e Jesus está no mar, numa barca. E da barca ele pesca homens que estão na terra. Isso é a primeira inversão de situação, A segunda bem, a gente pode até considerar aqui que nós temos a nível de profissão, nós temos um pescador profissional, aliás, 3, porque Tiago e João eram sócios de Pedro. E nós temos um carpinteiro. Tudo bem que já existia no coração de Pedro, Tiago e João a certeza de Jesus como alguém diferente, alguém que operava milagres. Mas a gente não está falando de milagres, nós estamos falando de coisas técnicas, de pesca. Como é que Jesus agora, como carpinteiro, se propõe a dizer para Pedro, Tiago e João que eles estão aí com no mínimo um método errado de pesca? E aí nós temos algo que Pedro nos ajuda, nos representa e nos ensina. Senhor, em atenção à tua palavra, eu não vou considerar que o Senhor é carpinteiro e eu sou pescador.
mas em atenção à tua palavra, dá para entender isso? Né? A capacidade de escuta, né? Desfazer-se de sua condição externa, material, e dizer assim: Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou fazer o que o Senhor diz. Embora eu tenha passado a noite inteira fazendo o que eu sei fazer de melhor, eu vou dar atenção à tua palavra. Eu acho que vocês já estão entendendo aí como é que é a nossa reflexão, né? A gente fala para os outros, né? Peraí, quem sabe da minha vida sou eu. A gente passa para os outros a ilusão de que eu domino a minha própria vida, de que eu sei a minha própria vida. Não é isso que os filhos falam para os pais? Deixa eu cuidar da minha vida. Ah, não cuida da minha vida, cuida da tua. E a gente tem essa doce ilusão, doce nada, né? Amarga ilusão de que nós conseguimos cuidar de nós mesmos. E aí vem alguém e diz: olha, tu está fazendo errado. Você que convive com você mesmo não sabe o que você está fazendo. Por isso que existe uma dificuldade em nós de dar atenção à palavra de Deus, porque essa palavra, ela quebra um pouco dos esquemas. Ela quebra aquilo que a gente tem de estrutura. Quando a gente monta, e aí você sabe que cada vez você vai ficando mais velho, a coisa fica pior. Então, para os jovens, é melhor você começar a se deixar quebrar por Deus, porque depois, mais velho, é pior. Não precisa nem falar que a queda fica mais dolorida, não é? Então, é melhor que agora você se desfaça dos seus esquemas. E eu penso que um momento como esse, um retiro como esse, ele é muito importante para se desfazer do próprio esquema e começar a dar ouvido à palavra de Deus. E o que Deus pede? O texto aqui é fantástico, né? Seria muito bom que vocês ouvissem isso com a alma, para que a alma tenha um novo vigor, avance para as águas mais profundas. Vocacionalmente, eu sei que esse é o tipo de palavra que aquece o coração, que inquieta o coração, que faz pensar na própria vida. Essa é a intenção, de que você fique um pouco inquietado com essa palavra, para que você não fique na margem. Você não é pessoa de margem. Deus não nos criou para viver superficialidade. Gente, entendam isso, coloquem isso na cabeça. Não deixe com que o mundo entre na sua vida te tornando superficial. Nós hoje sofremos de um tal de analfabetismo católico. A gente crê, mas nós não sabemos do que cremos. A gente diz que ama, mas a gente não sabe quem a gente ama. E é por isso que a gente está sempre na instabilidade, não é? A gente está sempre no fio. Qualquer sopro, qualquer crise, qualquer instabilidade afetiva, emocional, dá uma banda e a gente cai, porque a gente não tem firmeza. E quando Deus pede para avançar as águas mais profundas, Ele está te falando para você sair de um analfabetismo funcional. Por que disso? Gente, quanto menos a gente conhece da nossa fé, quanto menos você conhece de si mesmo, quanto menos você conhece de Deus, melhor para você ser manobrado. Por isso que nós somos massa de manobra. Por isso que o diabo faz da gente o que ele quer. Sabe, a gente sempre se torna uma vítimazinha do mal, uma vítimazinha de nós mesmos, uma vítimazinha do mundo, porque a gente não tem, a gente não dá atenção à palavra de Deus, que é ir para as águas mais profundas. A gente parece que está acostumado à superficialidade, e isso tem um preço. Isso tem um preço. O fato da gente não aprofundar a nossa fé, o fato da gente
crescer no amor faz com que a gente olhe para o Papa Francisco e fique achando ele bonitinho. Como o Papa Francisco é bonitinho, não é? Ele não é bonitinho, gente? Ele não é legal? Só isso. Os católicos, eles estão assim, olhando para o Papa Francisco, achando ele, poxa, como ele é legal, né? Ele sorri mais que o Papa Bento. Ele é legal, olha lá, ele abraça todo mundo, toma chimarrão, gosta de futebol, é o Papa do povo. Gente, isso tudo é superficialidade, isso não vai te melhorar em nada. Porque o Papa Francisco, ele não está preocupado em ser popular, ele está preocupado em mudar a nossa vida, o nosso estilo de vida. Enquanto nós estamos aí mergulhados na nossa superficialidade, o Papa Francisco, ele está numa pressa tão grande que ele está falando isso direto, te arrancar da superficialidade e te fazer gente, e te fazer católico de verdade, tirar de você a preguiça, tirar de você a dimensão mundana que insiste em fazer parte da nossa vida. Avançar para as águas mais profundas, minha gente, é de fato sair da nossa vidinha. Sabe vidinha? Todo respeito à vidinha, mas nós precisamos dar um passo a mais. Nós precisamos sair da nossa vidinha de mesmice. E a começar pela parte mais difícil, pelos pecados. Avançar para as águas mais profundas, gente, é renovar uma relação com Deus. E nós não podemos desconhecer quem dizemos que amamos, porque isso depõe contra nós. Isso depõe contra nós. Por que nós não somos capazes de conversar com as pessoas? Por que a nossa evangelização é tão fraca? A gente não sabe de quem a gente está falando. Quem é que a gente vai convencer quem? Quem nós vamos convencer? Os nossos amigos? Nossos chegados de faculdade? A galera da rua? Nossos pais? Mas a gente não sabe de quem está falando. Esse é o nosso grande problema. E isso é o mundo que se instala na nossa vida espiritual. Vamos só voltar onde nós começamos. Existe um admirar-se com Deus, mas existe dar passo no seguimento. Desculpa, mas aqui eu penso que nós não estamos mais em tempo de brincar. Nós não estamos tempo para brincar mais. Vida cristã é coisa séria, porque está em jogo a nossa vida, está em jogo qualidade de vida. Hoje as pessoas matam, hoje as pessoas tiram a vida, hoje as pessoas se enfiam numa depressão exatamente porque elas não têm profundidade. Sabe o sentido da vida? A vida feliz, a vida em Deus, ela só vai de fato ser consistente se a gente ouvir a palavra de Deus e colocar isso em prática. Tudo bem, eu tenho meus esquemas, todo mundo tem esquema, mas olha, nós temos que nos convencer que esse esquema está meio furado. Nosso esquema está meio furado, e nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Ser misericordioso, isso o Papa está nos pedindo. Nós temos que ser misericordioso como o Pai é misericordioso. E isso, gente, é mudança de perspectiva, isso é mudança de vida. Nós precisamos dar atenção a essa palavra que pede com que a nossa vida tenha um outro olhar. Ser misericordioso como o Pai. Hoje você está tendo aqui, né, e hoje na hora da adoração ficou muito claro para mim a ação de Deus sobre a realidade do perdão. Ficou muito claro para muitas pessoas. Eu sou consciente daquilo que Deus hoje deixou como graça. Deus hoje nos dá a condição de perdão, e para que você possa ser enviado por Deus para avançar as águas mais profundas, você
você precisa ser misericordioso como o Pai é misericordioso. E como é que o Pai é misericordioso? Dando um abraço. Entendeu? Entendeu? O problema é que a gente está esperando ser abraçado. Gente, esse retiro serve para você receber um abraço. Entenda o retiro do Shalom. Entenda o renascer como um abraço de Deus. Mas você tem que ir para casa para dar um abraço. Se você sair daqui ainda querendo um abraço, pelo amor de Deus, o teu lugar não é na margem. O teu lugar é nas águas mais profundas. Você que precisa dar um abraço. Não é teu pai e tua mãe que está aqui hoje. É você. Não é teus filhos que estão aqui hoje. É você. Ser misericordioso como o Pai é dar o abraço. Não ficar como o filho pródigo, né? Ai, Senhor, me abraça. Você tem que ser o Pai. E esse é o chamado do Santo Padre. Ele é bonitinho, mas ele quer de você algo muito mais sério. Muito mais sério. Eu queria finalizar. Eu queria chamar o Ministério de Música para a gente cantar um pouquinho a segunda do Salmo. O refrão não, a segunda estrofe do Salmo, junto com o refrão. Vamos ficar em pé, vamos finalizar esse momento rezando algo que me chamou muita atenção no Salmo de hoje. Nós vamos cantar o refrão. Eu queria que o ministério fosse ministrando aí somente a segunda estrofe. Dar a Deus a nossa vida com adoração, o reconhecimento de Deus que é maior do que nós, o reconhecimento da misericórdia. Nós vamos continuar sendo miséria, mas diante da misericórdia. A nossa adoração é um Deus que é muito grande, mas nós somos capazes de Deus, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama. Gritemos ao nosso Deus no amor e na adoração, porque Ele nos deu muito mais do que prometeu, muito mais do que nós pedimos.
desejo que vocês estejam prontos para serem enviados. Não tem porquê nós passarmos aqui 3 dias se não houver a resposta ao chamado. Não tem porquê estar aqui 3 dias se tua vida não mudar, se você não ouvir o chamado de Deus. Não tem porquê montar tudo isso aqui se você não ouvir o chamado de Deus para avançar as águas mais profundas. Não tem porquê você continuar com teus esquemas. Esteja atento, esteja pronto para dizer como profeta: eis-me aqui. Esteja pronto como Paulo, que mesmo a partir da sua miséria, ele seguiu o chamado. Esteja pronto como Pedro, com todas as suas limitações, mas que se colocou a serviço. Desejo que nós estejamos prontos para o amor de Deus e prontos para sermos misericordiosos como o Pai. Desejo que vocês sejam enviados por Deus para uma grande missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.